Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora para o nosso vídeo de hoje da nossa saga na busca do top 1 do Brasil de partidas rápidas aqui no chess.com, as partidas de 10 minutos. Bora lá começar nosso episódio de hoje. Primeiro dá aquele confere no nosso ranking do Brasil de partidas rápidas. Então, Diego tá ali com 2.705, chegamos aí a 2.658 no último episódio, então estamos aproximando, vamos ver se vamos conseguir aproximar mais ali dos 2.700 do Diego. E aí tem o Krikor completando aí o top 3 com 2.623. Bora lá, bora começar o nosso episódio, vou colocar para jogar aqui. Lançado aí o desafio, buscando um adversário de 10 minutos. Deixa eu ajustar aqui porque a diferença tá pouca, né? Vamos colocar 200 pontos para baixo, que acredito que já é suficiente para encontrar um adversário. Que aí o cara tem que ter ali seus 2.450 para conseguir jogar. Bom, desafio lançado, vamos aguardar agora um oponente. Então vamos lá, vamos jogar de branca, sim, enfrentando um cara da Moldávia de 2.518. Cometi aquele erro de fazer o lance e depois jogar, mas inclusive já joguei com esse cara. Vamos lá, ó. Então, vamos jogar uma variante do avanço aqui contra a defesa Caro-Kann. Geralmente, o adversário fica entre essas duas opções. E aqui eu vou jogar a variante tal com H4. Eu gosto bastante dessa variante. Ele fez aí H6, então vamos já atacar esse bispo com G4. F3. E quando ele levar esse bispo por H7, eu faço o sacrifício do peão com E6. Sacrifício temático dessas posições de Caro-Kann. Geralmente o adversário ele mantém o bispo até nessa diagonal, trazendo o bispo para D7, para não permitir o E6. Mas é possível ainda jogar essa posição, dama D6, é um lance... tem bastante partidas até, leva para umas posições bem complicadas. Vamos lá, ele jogou, vou tomar em F7. E agora vamos lembrar como que é a teoria disso. Salvo engano, o lance aqui, o lance correto é F4, com a ideia de cavalo F3 e cavalo E5. E impedindo também a entrada em G3. Vamos lá, eu vou jogar F4. Posição meio estranha, né? Porque eu só fiz lances com os peões até agora. Então a gente está no lance 9 e eu só fiz lances com os peões. Posição meio esquisita aqui de se jogar. Mas acredito que é isso aqui mesmo. Agora cavalo F3, joga sacrificando esse peão. Porque esse cavalo G4 tem um bispo H3. Não era bispo H3 o lance? Acredito que era isso. Porque esse cavalo E5 direto, troca, troca e dama G6. Só que... eu acredito que é esse. Bispo H3. Se eu não estiver enganado, aí minha memória não estiver me sabotando, acredito que é esse lance, bispo H3 e cavalo E5. Porque aí eu começo a ter uma iniciativa forte na posição, com a minha vantagem no desenvolvimento. Mas não estou tão seguro se é isso mesmo. Mas eu acho que sim, porque esse cavalo E5 teria essa variante. Ele troca tudo e dama G6, e daí tá ameaçando G3 e tá ameaçando C2 ao mesmo tempo. Agora, depois do meu último lance, bispo H3, é uma posição um pouquinho delicada para ele. Agora eu tava pensando, se cavalo F6, cavalo E5, cheque, rei G8, vamos ter que jogar na compensação, né? Tudo bem que eu acredito que tem uma compensação grande na posição, pois o bispo até ameaçando entrar em E6 em algumas posições, eu posso pensar em desviar essa dama. Imagina, cavalo F6, cavalo E5, cheque, rei G8. Até que se eu jogar cavalo C3, bispo E3, dama D2 e roque grande, a posição parece muito interessante, né? E agora contra esse... Eu lembro de tomar e cavalo E5, rei G8, dama por G4. É ruim depender de memória, né? Eu odeio quando eu tô jogando as posições e acontece esse tipo de coisa, onde eu não tenho muita certeza se é o lance
correto. Não sei se a minha memória tá me sabotando ou não. Não gosto desse tipo de situação. Acho que ninguém gosta, né? Se cavalo E5 cheque, ele vai trocar e dama G6 de novo. E de novo ele tá entrando aqui em G3 e tá ameaçando C2. Apesar que dessa vez eu tenho um dama F3 cheque. E agora, hein? Cavalo E5 direto, será? Cavalo E5, cavalo E5, F5. Se jogar dama G6, dama F3 cheque. Se rei G8... Nossa, a posição tá bonita. Tá bonita. Porque eu posso jogar um bispo E3 com a ideia de torre G1. E se ele levar o rei para E8, eu tenho um torre F1. Com a ideia de dama F7. Tô na dúvida aqui. Qual que é o lance mais correto? Eu tô gostando mais do cavalo E5, porque esse bispo G4, HG4, cavalo E5, rei G8 e dama G4... Tá bonita também a posição, né? Mas... Isso aí, esse aqui tá me atraindo mais, o cavalo E5 direto. Gastei bastante tempo nessa decisão, se eu tomar minha G4 ou cavalo E5. É porque é uma variante arriscada dele também levar a dama lá para G6, né? Porque eu tenho esse dama F3 e torre F1. Tá muito mal desenvolvido. Vamos lá, toma de F. Jogou o dama G6 para entrar em G3. Eu vou dar o cheque em F3. E é isso. Ele tem um dama E4 aqui também, né? Que eu percebi agora. E furamos. Bom, vou ter que desenvolver então cavalo C3 para vigiar a casa E4. Temos um furo aí no meio do caminho. Mas o rei dele continua ali super aberto. Agora ele quer desenvolver já. Algumas dúvidas aqui de ter permitido isso. Ele tá querendo jogar um bispo B4 e torre F8, né? Essa é a ideia dele. Vamos lá, não posso deixar passar a minha iniciativa também. Deixa eu jogar cavalo E2. Bispo B4, C3, torre F8, cavalo F4, troca tudo, torre G1. Eu tô com essa ideia de levar o cavalo para casa F4. Vamos lá, vou jogar cavalo E2 para cavalo F4. Tô permitindo dama E4, mas se dama E4 agora eu troco as damas. Ainda assim eu acredito que eu tenho uma grande compensação. Mesmo simplificando, porque o peão de E6 ele tá muito vulnerável. Né? Digamos que jogue dama E4, eu troco, bispo E4, torre G1. Tô ameaçando o bispo por E6. Se bispo F5 agora, eu posso trocar. Cavalo F4. Tem ameaça ali de jogar um torre G5, por exemplo. Ou cavalo G6. Não, tem bastante compensação na posição. Mas, vamos ver depois na revisão, né? Eu fiquei naquela dúvida. Cavalo E5 e bispo por G4. Provavelmente era bispo por G4, cavalo E5. Agora que eu tô aqui. Bom,
Cavalo E2 é um lance interessante porque, além do cavalo F4, eu tenho umas ideias de torre G1 também. Esse lance também é uma ameaça que ele precisa lidar. E se ele jogar bispo B4, C3, torre F8, cavalo F4, dama E4, troca, troca, torre G1, ele tá com muita coisa atacada, né? Muitos peões atacados. Bispo E7. Puxa, esse parece que foi fino, né? Bispo E7 para bispo H4. De repente ele tá com um monte de ameaças. Eu tô pensando em jogar um bispo G5 aqui. Nossa, tô sacrificando coisa demais já. Hum. Esse aqui foi bem legal pra ele. Caramba, meu tempo tá passando e eu tô me enrolando. E agora, Evandro, o que fazer? Eu vou jogar esse, sacrificando o segundo peão, mas já é uma decisão meio suspeita. Mas eu tô com 3 minutos aqui, eu não posso ficar enrolando assim, gastando tanto tempo. Bom, se ele tomar, eu vou tomar simplesmente. Tem que de alguma forma chegar no rei dele. Se trocar tudo em G5, torre G1, dama H4 cheque, eu pensei em rei D2. Porque tá defendido D4. E se torre F8, eu jogo um dama E3. Agora eu faço dama E3. Até porque cavalo F4 eu coloco aí na cara. Vou jogar dama E3. Vamos lá. Engraçado que eu nunca tô podendo rocar, né? Isso aqui que tá ferrando a minha posição. Essa dama alinhada aí com o bispo. Eu não consigo rocar nunca. Pensando até se ele deixar, eu jogar um dama D2 e roque grande. Já que ele não pode rocar, né? Se bem que ele vai poder jogar um rei D8, rei C7 e corrigir a posição dele. Nossa, a posição tá tensa. Tensa pra caramba essa posição. Tô ameaçando o cavalo F4? Não, né? Ele ainda tá agora querendo vir com o cavalo B4. Eu vou jogar aquele dama D2 para vigiar a casa B4. Se agora ele jogar dama E4, roque grande, talvez, porque esse cavalo B4, cavalo C3. Acredito que agora é o roco grande. Esse cavalo B4, cavalo C3. Se dama por C2 eu troco, o cavalo toma. O cavalo tá meio preso, tá caindo em E6. Nossa. Mas em roque grande, torre F2. Caramba, eu tô ficando ferrado nessa posição. Ele ameaçou ainda dama H4. Não tem mais essa, né? Bom, roca grande. Se torre F2, cavalo C3, eu posso?
3, torre D2, cavalo por E4. Não, não posso. Caramba, eu tô ficando perdido mesmo. Nossa, o cara entrou numa posição ruim pra caramba e eu tô me enrolando aqui. Tem cavalo B4 que ganha contra esse. Mas eu não tô vendo outro lance pra fazer. Perdidaço. Caramba, o cara acertou o lance, hein? Foi espancado nessa partida. Espancado completamente. Tipo, eu dei umas duas vaciladas ali, de repente. O cara passou o trator aqui. É. É. Caramba, ele ainda nem quis tomar? Como é que é isso? Não entendi muito bem o último lance dele. Não que eu consiga fazer algo de fato para melhorar a posição. Agora tentou F3 ainda. Essa aqui não vai rolar. Pô, derrota amarga essa. Vamos nos distanciar um pouco ali do objetivo. É, aí já era. Pô, meu cara jogou muito bem a partida. O cara jogou muito bem a partida. Bom, vamos fazer a revisão aqui dela, mas eu não tive chance no fim. Eu acho que cometi umas imprecisões ali, mas sei lá. Bem que o computador não se impressiona com nada, né? Mas vamos lá, vamos fazer a revisão dela. Talvez consiga jogar mais uma partida. Nossa, custou caro essa, hein? Caramba, custou caro essa. Vamos lá, Francisco carocando o avanço. O lance é cavalo E5 mesmo, tá certo. Grande vantagem. Tem que jogar cavalo C3. Pelo jeito eu que deu umas vaciladas mesmo, que a posição era muito boa, né? Cavalo E2, tinha que jogar o natural, bispo G5. O cara começou a acertar lance a partir daqui. Eu dei essas duas vaciladas ali, que foi jogar o dama F3. Era melhor simplesmente desenvolver. E jogar esse cavalo E2 para cavalo F4. É que eu não vi bispo E7. O E7 é muito bom. Aí eu sacrifico mais um. Tinha que ser o cavalo F4 agora.
para manter o equilíbrio. Aí a partir daqui azedou. Cavalo E6, A6, aí eu que tô ferrado. Ele achou esse que foi bom. Foi o... E a partir de agora foi só pedrada, só. É, foi uns 3 lances e já era. Ele ainda deu uma chance aqui, né? Ainda deu uma chance, mas... Não, mas tá muito ruim a posição. É, essa posição ela é arriscada para os dois lados. Você perde um pouco o controle, ela ela pode ficar muito perigosa. Vamos lá, ó, chegamos aí. Pô, vindo uma sequência boa de vitórias. Acho que foram 6 vitórias seguidas, mas agora tivemos essa aí pelo meio do caminho. Mas foi vacilo meu de não aproveitar melhor ali a posição, que eu consegui uma posição excelente da abertura. Bom, vamos ver se conseguimos jogar uma segunda partida. Aqui é sempre assim, né? Se perde uma, tem segunda partida. Se não, tá tranquilo. Mas vamos lá, procurando aqui um adversário. Estamos aí com 2.647 agora. Vamos ver se aparece aqui um oponente pela frente. Bom, enquanto estamos aguardando aqui, se de repente você quer começar a ter aulas comigo, e não só comigo, mas um time de grandes mestres, e ter acesso ali a uma trilha exata que leva de onde você está hoje no xadrez até o nível de mestre, entre para a Chessflix, entrando para a nossa lista de espera, você pode se tornar meu aluno com uma condição especial, receber uma série de bônus exclusivos. Eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, beleza? Bom, vamos lá, vamos ver se vamos lá. Então, vamos enfrentar um candidato a mestre de 2.458 de rating. Outra partida dura aí pela frente. Temos que recuperar aí da última partida. Vamos jogar uma defesinha do rei. Enfrentando aí a variante Semish, que é essa variante com F3. Vamos jogar agora cavalo C6. E, bom, vou jogar B6, eu não quero transpor assim tão rápido para uma posição de dragão. Na realidade vai virar uma posição de Benoni moderna agora. Porque eu vou jogar com E6 e toma D5. É uma estrutura que acontece muitas vezes. Olha só, não consigo fugir da Benoni, né? Mesmo quando eu jogo as posições de Índia do Rei, ainda cai na tal da Benoni moderna. Vamos jogar E6. Mas eu gosto dessas posições. As posições são interessantes de jogar. Tomar em D5. E temos essa posição aí pela frente. É... Vamos ver como jogar essa posição. Sempre que F4 eu tô tendo um cavalo G4. Pensando em buscar as ideias de fazer ali o B5 rápido, acredito que não. Tenho um plano de tirar o cavalo para fazer F5. Por exemplo, H5, roque, cavalo H7, H3, F5. É que o H5 agora ele só tá liberando a casa pro cavalo, né? Se eu fizer cavalo E8 para F5, dá? Talvez. E A6 ele vai jogar A4. Eu não tenho... Como é que eu jogo essa posição, hein? Eu tô me enrolando um pouquinho nos planos. Para ver exatamente qual é o melhor plano. Se bem que o cavalo dele tá muito mal, né? Ele nunca tá tendo cavalo D3, que eu tenho cavalo C4. Pra onde que ele vai com esse cavalo? Tinha um ponto interessante de ver da posição. Se eu jogar bispo D7, ele pode tentar um H3. Esse cavalo H5 para F5. Nossa, eu tô tentando todos os lances, né? Esse. Tá, eu vou de cavalo H5. Cavalo H5 para F5. Depois de pensar em várias coisas, chegamos aí nessa decisão. Que eu nem sei se é a melhor. Mas talvez
talvez seja interessante isso. Pô, G4 o cara mandou. Vou ter que voltar humildemente para F6. Só que agora ele acabou se expondo um pouco, né? Por exemplo, talvez B5 seja um candidato agora. Porque ele nunca pode tomar de bispo e se tomar de cavalo eu jogo sacrificando. Pode ser uma ideia, né? Vou jogar um H5 agora, tentando criar mais fraquezas. Vamos lá, essa partida eu vou tentar jogar um pouquinho mais prático, um pouquinho mais rápido. A outra eu fiquei pensando. De repente já tava sem tempo, posição esquisita. A outra deu muita coisa, saiu do controle. Bom, tomar aqui. Vontade de sacrificar já a peça é grande, hein? Será? Bispo G4, tome G4 e. Ai, ai. Vamos lá, será que sacrificamos? Eu não sei se é o momento de sacrificar isso. Que outra forma que eu posso jogar essa posição um pouquinho mais tranquilo? Eu tô querendo fazer esse sacrifício aqui, esse B5. B5 e torre B8, por exemplo. Ah, vou jogar B5. Parece meio chutado assim, né? Mas pode ter o seu interesse esse lance. É, talvez os sacrifícios ou ganhe mais força depois que esse cavalo sai daqui. É, temos aí essa posição, essa Benoni pela frente. Estamos tentando jogar de um jeito bem arriscado. Esses dias me perguntaram assim, aqui nos comentários: pô, Evandro, você é um jogador mó posicional, mas aqui nessa série você fica jogando agressivo pra caramba, né? Por que você não joga no teu estilo ali? Não sei te responder. Talvez eu devesse jogar mais posicional. Eu acho que quando eu começo a jogar aqui nessas rápidas aqui, eu começo a jogar mais agressivo, não sei. Acho que como não é uma partida de torneio, eu jogo mais solto aqui, né? Mas talvez deveria jogar um xadrezinho mais posicional. Bom, vou jogar a torre B8. Me dera simplesmente sacrificar o peão para conseguir ativar a peça. Porque agora ele tem que lidar com o ponto B2 também. E o bispo ele parou de controlar as casas. Então, uma hora eu posso pensar em fazer algo nesse sentido. Dependendo da posição, posso sacrificar a qualidade também. Tem um cavalo C4, cavalo E3, cavalo G4. Ó, por exemplo, eu tenho uma ameaça interessante aqui, que é torre toma B5, cavalo toma, cavalo C4. Dama E2, cavalo toma. Ele tirou o rei, ó, malandro. Caramba, isso aqui tem uma cara de que vai ter algum tipo de sacrifício, gente. É... Bom, tem cara, mas eu ainda não tô achando, né? Hum. Eu tenho que combinar alguma coisa nessas casas aqui. Pô, ah, cavalo 3 não, cavalo G4 não. Última vez que eu inventei assim, o resultado não foi muito bom, né? Mas a sensação é que tem que ser por ali.
Vamos lá, tem que jogar. Se eu sacrificar esse cavalo e jogar um dama H4. É, não tô conseguindo fazer funcionar ainda os sacrifícios. Vou jogar mais lento. C4. Aí bispo A7, né? Sacrificar direto. Ainda não tá pronto para isso. Se eu jogar cavalo H7 para estourar tudo aqui com F5, será? Vamos lá, vou jogar esse, sem sacrificar nada. Assim, a minha sensação é que deveria ir por algum tipo de sacrifício aqui na ala do rei, algum bispo G4, cavalo G4. Essa é a minha sensação, assim, na posição, mas eu não consegui justificar isso de uma forma concreta. É duro quando acontece isso, né? O seu feeling é que é por ali, mas você não consegue justificar, e não tem como jogar, né? Então eu vou sem sacrificar nada, vai, cavalo H7, F5. Porque da última vez que eu fiz isso, que eu dei uma surtada dessas, achando que tinha um sacrifício, eu fiquei um tempão calculando, e aí mesmo assim eu fui lá e sacrifiquei e fiquei perdido uns lances depois, né? É... Tentar jogar dessa forma, que não parece tão ruim também isso, né? Jogar para fazer F5. Ele tem que lidar sempre com essa pressão na coluna B. Se F5 chegar, vai começar a abrir linhas aqui na ala também. Olhando agora, eu tô começando até a gostar mais desse lance. Porque eu ainda não sei muito bem como que ele vai reagir contra F5. Talvez seja até o momento dele tentar voltar esse cavalo pro jogo. Talvez, que o meu cavalo tá muito bem colocado. O cavalo em E5. E aí eu vou jogar com F5 mesmo assim? Uma questão. Se tomar em E5, bispo E5. Troca tudo. Vai virar uma posição bem louca essa, né? Com os reis abertos ali. Eu tenho a impressão que o meu rei vai ficar um pouco melhor do que o dele. Que o rei dele, ele pode ficar mais aberto. Afinal de contas, eu tenho o bispo aí me defendendo. Será que tem algum outro? Ele jogou o cavalo D3. Vamos lá, já jogar F5, rápido. Tem um cavalo F4 aí, mas não acreditei muito, não. Vamos lá, o bispo toma. O bom é que o bispo toma já cria a ameaça de tomar em C3 e ganhar o bispo de B5, né? Não, agora aqui tá ficando muito perigoso para ele, né? Que eu tô ameaçando tomar em G4, tô ameaçando ganhar o bispo, tem um dama H4 chegando, tem vários lances que podem chegar aí. Tomar. E aí, se F4, o que faremos? Ele vai jogar F4, né? Outra opção que eu tenho é eu jogar o F4, mas aí bispo F2. E aí eu tenho aqui aos pouquinhos por ali, né? Com rei G7. Bom, vamos jogar esse, tomando em G4, ele tem que jogar F4. E agora, pro G7, talvez. Porque dama H4 eu tô levando torre H1. E... Bom, vamos lá, bispo G7. São perigosa, hein? Trazer o cavalo para o jogo. A ideia é cavalo H5. Nossa, tô começando a achar muito perigosa a posição.
Vou encaixar um C4, porque ele não vai poder tomar, eu vou ter um cavalo por E4. Se bem que C4 dá a opção de bispo D4. O caos total na posição. E aí, Evandro, o que você pensava em fazer contra isso mesmo? Não sei, né? Porque tá caindo em G6, tá caindo tudo agora. Caramba, perder duas num episódio, esse vai ser o episódio mais triste da série. Mas eu não tô vendo o que fazer, eu tô quase entregando a peça aqui já. Eu vou jogar bispo F5. Caramba, tem que jogar esse lance pra não ficar pior a coisa, hein? O detalhe é que se eu tomasse cavalo por D5, ele tem bispo C4. Bom, sacrificar uma peça, deveria ter sacrificado antes lá em G4, se a ideia era sacrificar assim, né? Mas aqui não é que a ideia era sacrificar assim, foi improviso isso daqui. É que deixei escapar umas coisas e começou a ficar muito ruim. Talvez ainda tenha alguma chance prática na posição? Talvez. Ele ainda não tá podendo jogar o B3, que é o lance que ele quer. Vou tentar jogar um torre B7, torre E7. Jogar torre B7. Às vezes com ideia de torre B8, às vezes com ideia de torre E7. Vou jogar esse. Se cavalo D1, a ideia é dar uma F7, tentar pressionar ali o peão de D5. Ameacei bispo por C3. Ainda não estou conseguindo fazer nada ali em B2. Jogar um bispo F6. Tirando essa casa. Hum. Tem um torre E6 meio chato aqui. Nossa, bem chato inclusive, né? Ah, pendurei um peão, gente. Bom, ele veio com a troca das damas. É. Vamos ver esse 1 minuto aqui como é que vai ser. Se a gente consegue enrolar ou não, né? Oh. Torre para F5.
Caramba, perdeu as duas partidas, ó. Coisa horrível. Ah, que é isso? Ainda deixei escapar. Não, o episódio deu tudo errado, meu amigo. Que isso. É. Nossa, voltamos muito rating. Caramba, hoje foi tenso. Pior episódio da série. Perdemos uns 22 pontos de rating. Caramba. Horrível, horrível. Vamos lá, vamos lá. Vou ter que recuperar nos próximos. Nossa, essa aqui custou caro demais. Eu acho que quando perder uma partida, a partir de agora eu não vou tentar recuperar. Bom, vamos lá, né? Eu vou fazer a revisão dela. Devo ter desperdiçado muitas chances. Vou passar rapidinho aqui, porque esse episódio já ficou longo demais. Jogamos aí contra uma Samish. Tinha um dama H4 que ele achava melhor. Esse dama F2, vai jogar o quê? Dama H3? Esse bispo F2, quer dizer, dama H3. E sacrifica ali a peça. Interessante essa ideia. Eu voltei. A posição ficou muito boa. Não precisava do B5, era o cavalo H7 direto e F5. E aí tinha um cavalo por G4, igual eu imaginava. Cavalo de E toma G4. E se tomar em G4, cavalo toma. Ele tá dando uma vantagem grande. E bispo G5, eu não sabia o que fazer contra bispo G5. Ah, bispo tomar C3, caramba. E aí, se tomar em C3, F6. Cara, sinceramente, mesmo se fosse uma partida pensada, nunca eu jogaria assim. Nunca que eu jogaria assim. É muito difícil eu achar esses lances quando tem bispo tomar C3, assim. Mas joguei cavalo H7 que mantém a vantagem. Pô, tem uma vantagem grande na posição. E aí diz que ele interrogou duas aqui. Eu interroguei duas também. Nossa, que animal. Dama H4, acabou a partida. F4, dama por G4. Gente, eu acho que aqui a gente encerra a análise. Não, foi um dia tenso esse. Vamos lá, vamos ver o que rola nas próximas partidas, próximos episódios. Vamos ver se conseguimos recuperar aí desse episódio que foi dureza. Bom, mas é isso. Se tá gostando, deixa aí o seu like aí no vídeo de hoje, dá uma força aí. Vamos ver se recuperamos aí nas próximas. Até a próxima.